Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, continuação, que diz assim: Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim, vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim, eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel. Vim por isso batizando com água. João batiza Jesus, e João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não conhecia, aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifiquei que és o Filho de Deus. Amém, né? O próprio João aqui, ele testifica de Jesus, porque antes ele só falava de Jesus, né? Sobre o Cordeiro de Deus. Ele não o conhecia, né? Mas aqui, verdadeiramente, ele o conhece, porque o Espírito Santo já havia revelado a João. Quando ele batizasse alguém que visse o Espírito Santo descendo sobre aquela pessoa, esse era Jesus. Então, Jesus, ao chegar ali, João estava batizando, João estava falando sobre este Cordeiro, sobre Jesus que viria para tirar o pecado do mundo. E no momento em que ele está ali falando, Jesus chega ali naquele lugar, porque era o momento de Jesus ser batizado. Jesus tinha que ser batizado com água, assim como nós hoje somos, né? E quando Jesus chega ali, João está falando sobre Jesus. E João continua ali a falar, né? Porque ele não era digno nem de desamarrar suas sandálias. Mas Jesus diz para ele, né? É necessário que aconteça dessa maneira. É necessário. Então João ali começa a falar sobre Jesus, sobre este Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E no momento que Jesus chega até ele para ser batizado, e no momento que Jesus chega, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João começa ali a batizar Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus e o próprio João testifica sobre este Espírito, o Espírito Santo de Deus. João testifica sobre este Espírito e na presença de todos que estão ali reunidos. Todos ouvem João falar sobre isso, sobre o próprio Jesus que está ali para tirar o pecado do mundo, mas muitos não entendiam, porque como muitos hoje, né, não busca dentro da palavra o entendimento de Cristo. Mas João ali declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No instante em que João batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus, né? O Espírito Santo vem sobre Jesus. E neste momento ali que o Espírito Santo vem sobre Jesus, a presença é palpável, né? Naquele lugar. Eu imagino a presença que João sentiu do Espírito Santo ali descendo sobre Jesus. Porque ali estava, né? O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito estava na presença de João. E João sente esta presença. Ele sabe quem é Jesus. E aqui a palavra nos diz, né? E testemunhou dizendo: viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e permaneceu sobre ele. João permanece testemunhando, né? Eu não o conhecia, aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer, permanecer o Espírito, este é o que batizará com o Espírito Santo. Então Jesus, mais adiante, vai batizar com o próprio Espírito Santo. Porque antes éramos batizados só com água, mas agora veio Jesus batizar com o Espírito. Jesus veio para nos deixar o Espírito em nós, o Espírito que o mundo não conhece, o Espírito que o mundo não vai conhecer. É o Espírito Santo que está sobre mim e sobre sua vida. Esse Espírito Santo que nos testifica com o Pai. Esse Espírito Santo que no momento que nós pedimos, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Este mesmo Espírito Santo que eleva ao Pai as nossas orações. Então, João testifica isso.
E Jesus vai testificar desse Espírito que ele vai nos deixar conosco, o próprio Espírito dele. Porque mais adiante ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o meu Espírito. Eu vos deixo, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão órfãos. Eu vos deixo o meu Espírito. Ele declara. Então esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece e não conheceu. Mas nós, que somos filhos, temos esse Espírito. Aqueles que se tornam filho recebem esse Espírito na sua vida. O Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. E é sobre isso. Se hoje você quer receber este Espírito Santo na sua vida, faça como Jesus fez. Jesus veio e fez dessa maneira para nos mostrar a maneira que nós devemos fazer. É necessário que tudo isso aconteça, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então esta é a palavra verdadeira, a palavra que o mundo não quer receber. Mas se hoje você quer receber e aceita esta palavra no seu coração, a ter Jesus como o único Salvador da sua vida, hoje é o dia. Nesta segunda-feira, hoje ele te dá essa oportunidade. E hoje ele te faz essa pergunta, né? Se você quer aceitá-lo como o único Salvador da sua vida, se você quer receber esta dádiva, né? Que para nós não custou nada, mas para ele custou um alto preço. Foi o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Foi a troca, né? Que Deus trocou. Jesus trocou por nós, né? Levando ali os nossos pecados. E Deus derramou a sua ira sobre Jesus para nos perdoar. Então hoje nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós somos filhos, herdeiros de Deus. Então é sobre isso. Se hoje você quer se tornar filho, levante a sua mão para o céu e declara comigo: Senhor, eu te recebo na minha vida como o único Salvador da minha vida. E eu declaro que de hoje em diante eu te servirei como o único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me perdoa de tudo que até hoje eu fiz. Renova em mim o teu Espírito, a tua presença. Renova em mim. Desça sobre mim o teu Espírito Santo e me faz filho. Amém? Se você fez esta oração, procure uma casa do Senhor, procure um templo para estar em comunhão com os irmãos, né? E assim declarar dia após dia a comunhão de Cristo. Porque nós devemos estar na casa de Deus, servindo ao Senhor em comunhão. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, abençoada por Deus. E declaro sobre a sua vida bênçãos. Eu declaro sobre a sua vida uma semana abençoada, com a presença, com a palavra de Deus. Porque hoje, não mais o que era antes, mas uma nova criatura diante da presença do Senhor. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus.